terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. Tudo bem, né? Tô bem, e você, lá? Tô bem também. Que bom. A gente tem convidada? Sim. Hoje nós trouxemos, né, uma super parceira nossa. Sim. Uma pessoa incrível, uma super profissional, mãe também. Que veio lá de Goiânia, ela vem de Goiânia para atender aqui em São Paulo, minha gente. Vocês não estão entendendo. Viajada essa mulher. Viajada essa mulher. Atende aqui na do Ventre com a gente. Sim. Que é a Renata. Tudo bom, Renata? Olá, oi Laís, Letícia, obrigada Olá. pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que você tá aqui. A gente tá feliz que você arrumou tempinho aí na agenda e deu certo da gente gravar junto. Imagina, estaremos aqui mais vezes. Sim, a gente vai gravar alguns episódios com ela. Tá, Sim, gente? a ideia é fazer uma série, gente, de episódios junto com a Renata. A Renata é uma... Bom, eu vou deixar ela se apresentar. Se apresenta primeiro, depois a gente fala sobre a minissérie. Vamos lá. Vamos lá. Rê, Eu sou... A Letícia gosta de perguntar sempre, né? Vou deixar pra ela. Essa que ela faz muito bem. Ela faz muito bem. Ai, eu adoro essas perguntinhas clichês. Renata, conta pra gente, quem é você na fila do pão e quem é você na noite? Ai, meu Deus, por onde eu começo, Brasil? Aí é tudo com você. Ai, bem, eu sou nutricionista, especialista em fertilidade, procedimentos de reprodução humana, gestação e infância. Eu amo o que eu faço há muitos anos. Eu subnichei meus atendimentos exclusivamente para esse público, justamente por saber que a gente não consegue trazer todo o potencial da ciência da nutrição se não estudar exclusivamente essa etapa. E para mim é uma alegria estar aqui fazendo parte da equipe do Ventre, né, em São Paulo, que é uma equipe que tem muito alinhado os mesmos propósitos e objetivos respeitosos em relação à mulher. E espero realmente poder contribuir. Nós temos hoje uma gama de possibilidades, né, que otimizam a fertilidade e a gestação da mulher, o desenvolvimento embrionário, o período de ouro da vida do bebê. E meu papel é isso, né? Trazer a ciência para a realidade de cada mulher, fazendo o melhor da nutrição para esse período único Sim. da vida, né, de oportunidades. E quem é a Renata na noite, que a Renata não falou? A Renata na noite, de dia e de madrugada, né? Mãe, eu sou casada há 15 anos, tenho 3 filhos, a Letícia de 10 anos, o Pedro de 4, o Josué de 2, né? Já tive todas as experiências possíveis de parto, viu, meninas? Cesárea, normal com analgesia, normal na raça. Uau, você teve 3 experiências distintas mesmo. Distintas mesmo. E sou, assim... amo estar aqui em São Paulo. Amo essas conexões. Amo realmente esse compartilhar de mulher que sabe o que é maternidade. Sim. Né? E é isso. Essa é a Renata da noite, que é a mesma dia que é mãe, né? Que trabalha, estamos aí juntas. Bom, gente, a gente vai fazer uma série de podcasts com a Renata, né? A ideia é que a gente possa gravar para falarmos, né? Hoje nós vamos falar sobre preparação para engravidar, preparação para FIV, né? Para esses processos. Nós vamos gravar depois para falar sobre gestação, preparação para o parto. Vamos fazer também uma gravação para falar sobre esse primeiro ano do bebê, né? O puerpério, a amamentação. E depois nós temos a ideia de fazer um encontro presencial aqui em Barueri, né? Aqui na Alphaville, para vocês conhecerem a Renata, tirarem as suas dúvidas de forma presencial aqui. A gente vai marcar um café bem legal. Isso, vamos fazer essa da troca. tarde. Sim.
Mas aí vai ser o último, né? Então esse é o Isso. nosso último episódio. A gente vai divulgando as informações aqui e nas redes sociais. A parte da blogueira fica pro final. Fica pro final, a parte da blogueira. Já ela tá incorporada, né? A gente já incorporada. no começo era assim, nossa, mas é tão blogueira. Agora já tá assim, gente, tá lá na rede social. Entendeu? Entra lá. Apoia uma mãe empreendedora, no caso aqui. É, 3, né? 3 mães empreendedoras. Rê, fala um pouquinho, então vamos começar. Acho que a gente poderia começar falando sobre a preparação para engravidar, aquelas primeiras tentativas, né? Porque todo casal, antes de descobrir alguns problemas e partir para uma FIV, uma reprodução assistida, geralmente eles tentam de uma maneira mais simplificada, né? Todo esse processo aí, mais espontâneo, né? E vamos começar falando então para esse pessoal. Rê, acho que só antes de você comentar, acho que é importante, antes de responder a lá, é importante só a gente colocar que também serve para você que está planejando uma gravidez solo ou para outras formas de parentalidade. Então, É que quando a gente fala da gravidez solo, geralmente a gente vai entrar ali ou na FIV, Já na FIV ou direto, na sim. reprodução assistida, Sim. né? pensando assim, que a fala dela, ela abrange Todas toda as a preparações. possibilidade de Isso, preparação. exatamente. É bem Com abrangente. Com Sim. certeza. Por que acontece? Antigamente, todo o foco estava só na mulher, né? Sim. E, na verdade, hoje o nosso olhar precisa se ampliar. Porque existem realmente lá as estratégias que otimizam para esse objetivo de reprodução humana. Né? Nesse caso, muitas mulheres que vão fazer reprodução solo, a gente prepara essa mulher, não só para FIV, mas também para implantação embrionária. Mas, quando nós falamos de fertilidade natural, todo o foco ainda assim era maior ainda só na mulher. E hoje a gente já precisa abranger o homem. Porque você já viu? A mulher vai se preparando com sucessivas tentativas, não consegue engravidar, passa por procedimentos ainda mais invasivos, exames de contraste. E às vezes descobre que o problema era o parceiro. É o parceiro. Uhum. Então, é uma cultura que não investiga o homem de início. Sim. E essa visão da gente aguardar um ano que está tudo bem para depois começar a investigar é um equívoco. Porque o tempo que cada mulher tem é único. O seu relógio biológico é diferente do da Lê, é diferente do meu. E o que a gente observa hoje? Nossa idade que vai nos dizer o tempo que a gente pode ter de tentativas de fertilidade natural. E sem contar que a gente também tem que levar em consideração as questões emocionais, né? Muitas vezes esse 1 ano tentando engravidar de forma natural, espontânea, sem investigar, às vezes traz um desgaste grande ali também, né? Exatamente. E mais do que isso, o nosso relógio biológico. Né, a nossa reserva ovariana. Sim. Então, se for uma mulher que já está com uma baixa reserva ovariana, que hoje a gente tem menopausa precoce, mulheres Sim. com 35, 37, já com ciclos anovulatórios, ciclos que não ovulam. E ao mesmo tempo esperando cada vez mais, né? Adiando a maternidade cada vez mais. Exatamente. Então, o principal critério, primeiramente, é saber de onde o casal está partindo. Já tenta há um tempo, vão começar a tentar agora. E esse nosso momento é um momento precioso, porque as pessoas não sabem do poder da preparação para engravidar. Né? Não sabem que tem que se preparar. Geralmente o ginecologista faz um check-up daqueles exames básicos e ficam nas tentativas. Então, é o seguinte, em relação ao tempo, né, que hoje é uma realidade, a mulher está demorando mais para engravidar, né, por conta de toda a nossa jornada de trabalho, profissional. A gente não pode ignorar a nossa saúde reprodutiva, porque o que acontece? A gente corre atrás dos nossos objetivos e aí, assim como a gente decidiu esses objetivos anteriores, a gente decide que é o momento da maternidade, é muitas vezes aí que a gente é pego de surpresa. Sim. Que a mulher não consegue engravidar. E aí entra num abismo muito grande na alma da mulher, porque é algo que ela não desconsiderava, nunca pensou nessa possibilidade de que não conseguiria. E, na verdade, se é um objetivo engravidar mais para frente, a gente precisa entrar com condutas que vão proteger a sua reserva ovariana. Então, a reserva ovariana da mulher, a gente nasce com ela, né? Sim. A gente nasce com a quantidade dos óvulos e, ao longo dos anos, a gente vai perdendo nos ciclos e ela vai envelhecendo, né? Então, como que é a nossa idade, a gente tem que entrar com muitos nutrientes antioxidantes, controlar nível de estresse,
cuidar da alimentação, estilo de vida. E nós temos nutrientes incríveis para essa preservação, como a coenzima Q10, por exemplo. Né? Níveis de ômega 3 estão diretamente associados a melhor padrão de fertilidade na mulher e do homem. Agora, o homem, quantos casos de varicocele e tantas outras complicações, né? Então, é importante a gente entender, você vê, 40% dos casos de infertilidade são vinculados a aspectos femininos, 40% a aspectos masculinos, 20% a outros fatores que podem ser em comum, inclusive de incompatibilidade do casal. Então, o homem, por um exame muito simples, né? E barato, que é o espermograma, que na verdade muitas vezes... Muito simples, sim. A gente já consegue descobrir, eliminar diversas hipóteses e otimizar outras hipóteses, né? Então, o espermograma a gente consegue otimizar cada parâmetro espermático. Então, a motilidade, a vitalidade. Então, muitos espermatozoides que morrem antes de fecundar, a taxa de fragmentação espermática, então aquele espermatozoide que tem às vezes defeito na cauda e uns defeitos na morfologia, na cabeça, no meio onde tem a mitocôndria, as mitocôndrias. Então, a gente consegue otimizar demais os parâmetros de fertilidade masculina também. Só que é algo que precisa ser investigado para ser entendido. Sim. Né? Então, o casal precisa ser observado de uma maneira holística. Né? Qual é o histórico dessa mulher? Como são os seus ciclos? É um momento que muitas vezes a gente descobre SOP ou endometriose, né? Ou mesmo uma baixa reserva ovariana. Então, a gente não pode negligenciar esse momento e se resguardar para quando for o momento da maternidade, você também ter sucesso nesse sentido. Né? Porque mais do que a gente tem visto hoje, você vê, há 10 anos atrás, 15, nós tínhamos muito menos mulheres com dificuldade em engravidar. Não é verdade? Hoje é comum. Vocês já viram? Sim. A gente conhece diversas pessoas. E a gente não pode ignorar o nosso estilo de vida, que é o principal fator que tem impactado nisso. Sim, então, estamos cada vez mais sedentárias, né? Sedentárias, exposição ao plástico. Sim. Esses dias eu li um artigo que mostrou a imagem do espermatozoide, o bisfenol A, que é um composto presente no plástico, para quem não sabe, é um composto que é usado para a fabricação do plástico, ele passa com muita facilidade da embalagem para o alimento. Sabe aquela questão de não esquentar a comida no micro-ondas? Sim. Hoje a gente sabe que, na verdade, qualquer variação de temperatura, até o congelamento, ou quando a gente pica uma fruta cítrica e põe no plástico, libera o bisfenol A para o alimento. E o bisfenol A, ele age entrando no receptor, no lugar dos hormônios. Então, por exemplo, a tireoide libera os hormônios, né? Ele entra no receptor e faz sua via metabólica. O bisfenol A entra no lugar e bloqueia vias metabólicas. E a contaminação por bisfenol A, que hoje em dia o plástico está em tudo. Sim. Ele está dentro da gente, né? Em todo lugar. Em todo lugar. Está muito associada a menor quantidade, por exemplo, de espermatozoides no espermograma. Morte espermática. Redução da reserva ovariana da mulher. Então, a gente tem que ter um olhar amplo em relação à preparação para engravidar, para resguardar esse casal. Então, basicamente, já aproveitando, trocar o plástico por vidro. Né? O vidro é 100% seguro, 100%. E agora... E reciclável, né? Ele é reutilizável, gente. O vidro é maravilhoso. Eu adoro. Não pega cheiro, não pega nada. O vidro é maravilhoso. Exatamente. Falou tudo, Letícia. Exatamente. E é um único momento que a gente consegue desintoxicar o casal. Entendi. Então, a gente vem de um histórico, né? De acúmulos de bisfenol A, de agrotóxicos, de pesticidas, que isso tem um impacto muito grande na fertilidade, de alumínio, metais pesados, né? No peixe, em tudo. E, então, é um momento único que a gente consegue entrar com suplementos para ajudar o fígado a eliminar as toxinas. Na gestação, a gente não pode mais. Porque sai da mãe e vai para o bebê. Tá. Mas na pré-concepção, você faz uma higiene do terreno biológico dessa mulher. Imagina, ela entra na gestação com outro padrão de saúde, né? E que resguarda o desenvolvimento do bebê. E para ela também se sentir melhor, né, nesse processo. Porque até isso,
esse cenário de ficar tentando engravidar, que a Lá falou, essa angústia, ela é muito desgastante. Gente, eu não sei Isso. vocês, mas eu tive um histórico ruim, né? Pra engravidar. Foi um ano aí de tentativas e tudo mais. E eu fiz, sei lá, quantos milhões de exames que realmente viram a gente de ponta cabeça. Não é? Eu falo, mas gente, para eles é tão fácil, é um exame só e tá resolvido, né? A gente é com contraste, sem contraste, faz ultrassom, e tem dia do ciclo, e tem não sei o quê. É uma série de coisas, né, para ser feito. E um desgaste emocional muito grande, né? De todo mês, putz, deu negativo, deu negativo, assim, deu negativo. Embora seja 40%, que esse dado que a Renata trouxe, né? 40% da mulher, ou da pessoa que tem útero, 40% do homem, recai muito sobre a mulher. Sobre né? a mulher. Essa Totalmente. incompetência biológica. Totalmente. A gente tá tentando engravidar, como que não consegue? E aí, esse peso, mais um, fica muito difícil de manejar. Sim. Raramente a gente vê um homem preocupado com isso. Isso que você está falando do preparo, do cuidado, de olhar para isso, é muito mais difícil do que ver mulheres pensando. Ou mesmo essa ideia do ciclo biológico nosso, que já é dada. Então a gente já fica assim, né? A idade. Então eu tenho tanto problema tempo. é comigo. O problema é comigo. Eu que escolhi errado, eu que estou fazendo errado. Gente, isso atrapalha, inclusive. Eu não sei se vocês já pegaram, imagino que sim, mas de pegar casais que vêm falar, eu falei com a mulher, na verdade, mas como é que tá a vida sexual de vocês? E aí a vida sexual, gente, tá tenebrosa. Ela não envolve prazer, ela é uma função em busca da gravidez, exatamente. em busca desse positivo, e ela é rara porque as agendas estavam incompatíveis. Você fala, gente, não tá totalmente desconectado isso daqui. Você sabe, Letícia, que é o motivo até da gente fazer um encontro, falar só sobre libido. Sabe por quê? Porque o libido do casal que está se preparando com sucessivas tentativas fica muito ruim, muito difícil. né? Muito difícil Você de sabe manter. que durante esse período a gente acaba entrando em grupos, né, de mulheres também com as mesmas situações ali. Já teve gente de falar, não, porque eu liguei pro meu marido e falei que ele tinha que sair agora do trabalho, que eu tava fértil agora. E a gente brigou porque ele falou que agora ele não podia sair, então ele não tá preocupado. E ele aquele não sei sexo o quê. mecânico, né? Tipo, então vai, termina, levanta a perna, fica aí 10 minutos e é isso que tem que fazer, sabe? Gente, é muito desconectado do processo. é muito ligado assim, a um sentimento de incapacidade. Sim. E, na verdade, isso é um equívoco. Por isso que, quando a mulher se sente assistida, a gente melhora até todos esses parâmetros, porque ela se sente confiante de que tá tudo bem, tá tudo... o que pode eu tô conseguindo otimizar. E nada... nada associado às pernas pra cima, né, Lê? Esses dias até eu fiz um post, quer engravidar? Troque isso, né? Os pezinhos lá em cima. Por isso, né? Por informação. Porque o que é transformador é informação. Sim. É informação. Porque hoje nós vemos isso, né? Vocês, então, mais ainda. Esse movimento de mulheres conscientes sobre o que elas querem viver. A gestação é delas, não é? E na preparação para engravidar, mais ainda, porque é algo cultural do homem não pensar em si, até porque estaria ligado à minha virilidade, né? À minha masculinidade. Não. Mas só que isso é um movimento que não está tendo como fugir, porque realmente tem tido muitos casos. E também no homem está vinculado ao estilo de vida. Sim. O homem, na verdade, o casal, o que os estudos mais trazem de relevante? O consumo de bebidas alcoólicas, fumo, nível de estresse, má alimentação de uma forma geral impacta, a prática ou não de atividade física e exposição a contaminantes ambientais. São os principais aspectos que a gente otimiza na pré-concepção. Agora, essa parte de detoxificação... Porque a gente poder se permitir, né? Assim, estar mais limpo de uma forma geral. Na verdade, todas nós deveríamos cuidar disso, né? Sim. Porque que tá muito diminui difícil. câncer. Então, só que isso fica muito difícil. Quando você falou do agrotóxico e do plástico, tá em todo lugar. A pessoa tem que ter
primeiro, uma possibilidade, um privilégio ali de escolha. E segundo, uma consciência disso. Então, ela tem que ter tido pelo menos um tempo para questionar. Senão, você vai em todo lugar, vão te oferecer alguma coisa no plástico. É uma Você realidade. vai comer qualquer coisa, a gente está lotado de agrotóxico. Nos mercados, hoje em dia, ainda melhorou um tanto mais. Eu não sei como é que é lá na sua cidade, aqui em São Paulo, pelo menos Tá nos mais mercados. viável, né? Acaba tendo. Mas eu lembro quando minha filha mais velha começou a introdução alimentar, que foi a primeira vez que eu me dei conta que existia essa possibilidade de orgânico, não orgânico. Muito caro. Sim. É insuportável. Então, Caro. assim, as coisas, elas dificultam pra gente alcançar esse modelo ideal, né? Então, por isso que tem que ter clareza das estratégias. Aham. Porque é algo que precisa ser aplicado. Então, dentro da nossa realidade, como a gente viabiliza isso, né? Sim. Então, por exemplo, a gente já sabe hoje, Lê, que a gente consegue reduzir 80% dos agrotóxicos com o uso do bicarbonato na higienização. Olha lá, gente. Olha lá essa dica. É Maravilhosa. É verdade. Conte Você vê, mais, conte algo mais. simples, super Aham. barato, que todo mundo consegue fazer. Acessível. Acessível. Uhum. Então, a gente higieniza. Quando vai higienizar, já prepara 2 recipientes. Um com água e o hipocloreto, ou água sanitária, né? Muito Uhum. importante que a água sanitária tem que ter ali atrás, que é segura para higienizar os alimentos. E o outro com bicarbonato. Então, ambas as soluções, 1 colher de sopa para 1 litro de água. Eu queria fazer um adendo que esse hipocloreto, né, para higienizar saladas, inclusive ele é disponibilizado nas UBSs. Você pode ir, aqui em São Paulo pelo menos, você pode ir até a UBS e solicitar, a família pode solicitar, e isso é entregue de forma gratuita pelo SUS. Olha, aí. gente. Excelente. Olha isso. E aí, você higieniza no hipocloreto, 10, 15 minutos, enxágua e depois põe na solução com água e bicarbonato. Deixa 10, 15 minutos, diminui até 80% os agrotóxicos de superfície. Então, o que a gente tem que fazer? Os alimentos, então, a gente faz isso com o quê? Com os alimentos que a gente come com casca. Né? Certo. Por exemplo, a banana não tem jeito. Sim. Aham. Né? Mas a cenoura, o tomate, tô pensando aqui. Exatamente, cenoura, E tomate. as verduras? Pera, goiaba, ameixa, muita coisa. Aham. Né? As verduras de igual forma. Então, a gente precisa cuidar dentro da nossa possibilidade, né? E outra estratégia simples também é preferir os alimentos daquela safra. Da época, né? Da época. Então, sim. tá na época da mexerica, capricha na mexerica, na melancia, porque eles naturalmente precisam de menos agrotóxicos, né? Para serem produzidos. Em relação ao plástico, é uma realidade, imagina. Você vai no açougue, vamos pro açougue, não vamos nem falar das outras coisas. Né? Sim, vai ficar dentro do plástico. No plástico. E aí, o que acontece? O tempo que o alimento está exposto... Meu Deus, acabei de pensar que aquele você momento. congela a carne no saquinho. Aquele momento. Não, mas se você sai do açougue com a carne no saquinho, já foi. Sim. Então... Aquele momento que ela, como é que falam? Alugou um triplex na minha cabeça. Peraí que eu buguei momentaneamente. E é isso que acontece com o paciente, sabia, Lê? A gente vai tomando ciência que tá mais do que a gente imaginava. Muito mais. Você viu o cafezinho que é servido no tempo copinho de todo, o plástico, tempo todo. chá, Sim. né? Você compra Olha, um caldo. a gente não tá tomando água. Que equipe plena! Aqui pode, né? Tá tudo bem. Vidro e porcelana são seguros. Então, qual que é o segredo dentro do plástico? Porque o que acontece? Se a gente for observar, por exemplo, o número de nascidos autistas, quando nós éramos crianças, raríssimo você ouvir. Hoje, em 2017, quando eu comecei a estudar sobre isso, nos Estados Unidos, a cada 68 nascidos, um era autista. Tá. 2019, a cada 53 nascidos, um era autista. Então, existe um padrão que se tornou comum, mas que não é o normal no neurodesenvolvimento, entende? E o autismo é uma soma de fatores genéticos com ambientais. É mais ou menos assim, tem aquele conteúdo genético, ele existe. A depender de onde a gente se expõe ao longo da vida, a gente vai ativar ou não esse gene. Serve para várias coisas, câncer inclusive, Tudo. né? Sim. Isso. Exatamente. Mas a questão principal em relação ao plástico, o bisfenol e o autismo, é porque, inclusive, a Sociedade Brasileira de Ginecologia tem uma campanha não ao bisfenol A na gestação, porque a vida não tem plano B. Por quê? Porque como o bisfenol A, ele é um disruptor endócrino, um desregulador do sistema endócrino.
Por ele bloquear vias metabólicas, ele compromete na gestação, principalmente o desenvolvimento neurológico do bebê. Tá. Então, existem muitos estudos que mostram a contaminação por bisfenol associada ao maior índice de nascidos autistas. Então, se você pensa que você tem a oportunidade de trabalhar essa detoxificação, inclusive, antes de engravidar, é mais um fator protetor. Agora, no nosso dia... Eu acho importante só a gente fazer um adendo, né? Sim. Que também, de forma alguma, a gente está falando aqui que a causa do autismo é contaminação por bisfenol A. Sim. É exatamente o que você usou, né? É um fator de proteção. Sim. Se eu posso evitar, se eu sei que ele pode bloquear vias metabólicas, né? E que isso tem alguns estudos que falam que pode estar associados, então vamos cortar isso e evitar pelo menos reduzir, que a gente esteja exposto, né? Porque isso vai estar em todos os lugares. Isso. De repente, na nossa casa, a gente consegue utilizar o vidro e retirar o plástico. O que mais a gente pode ir pensando sobre? Isso que eu ia falar. A gente começa a trocar o plástico por vidro. Então, eu falo assim, toda vez que vai ao supermercado, compra 2, 3 e vai trocando, entende? E a gente consegue diminuindo o tempo que aquele alimento está em contato com o plástico. Chega em casa, troca, por exemplo, já viu? A gente compra caldo no vasilha, chega o plástico tá mole. Açaí, né? Às vezes. Sim. Então, chega em casa, troca de recipiente, por exemplo. Nós amamos açaí. Eu compro assim para deixar estocado. Por exemplo, 2 litros. Chega lá, comprei os copos de vidro, põe tudo e ponto, estoca. Então, o primeiro ponto é a gente ter consciência e passar a enxergar o plástico, né? Que é tão automático no nosso dia. Segundo ponto, a gente vai trocando plástico por vidro, inox e cerâmica são seguros. E agora, é importante estar atento que não é o alumínio, é o inox, né? Sim, então, sim. É impressionante. A mulher, na pré-concepção e gestação, a gente não consegue viver sem o plástico. Agora, a gente pode diminuir a exposição ao plástico, entende? A gente pode diminuir. Outro ponto, por exemplo, as cápsulas que são de alumínio ou de plástico, de cafés, né, de cafeteiras, assim. Sim. Expresso. Nespresso, esses cafés de cápsula, né? É outro ponto. Observe, o plástico em alta temperatura. Então, são pequenas mudanças, né? Na pré-concepção, né? A gente faz o coado ao invés do em cápsula. São coisas totalmente possíveis. E, por exemplo, o uso do kefir, o kefir diminui muito a nossa contaminação por bisfenol A. Olha, gente, o kefir, assim, Não, eu sou apaixonada. Inclusive, estamos falando do kefir porque hoje a Renata trouxe pra mim a muda que eu o seu adoro. Potinho? Vamos mostrar o potinho. Depois eu pego o potinho pra Vamos mostrar o meu potinho. Em relação ao que a Laís falou, só para ficar bem claro realmente, o plástico é mais um dos fatores ambientais que a gente precisa resguardar a mulher. Não é o único, mas é importante, entende? Assim como vários outros contaminantes. Então, eu percebo que a informação é o principal divisor de águas. Se a gente pode, né, se resguardar nesse momento, a gente tem que abraçar isso. Sim. Né? Porque são condutas simples que a gente consegue mudar no nosso dia a dia. Só a partir do momento que a gente se conecta com isso, naturalmente você vai. Então, eu falo para as grávidas, troca a sua garrafa. Né? Põe uma garrafa de inox, uma garrafinha de vidro. Tá. E daí eu te pergunto, hoje tem... Pausa só um pouquinho, desculpa te cortar. Eu vou fazer um adendo no podcast, gente. Tem sons de crianças, provavelmente, hoje aqui, porque ela estava falando e eu ouvi. Tem 3 crianças aqui com a gente, enquanto a gente grava, elas estão na sala ao lado. A gente não vai falar para elas não fazerem barulho, porque elas estão brincando, Essa é a realidade materna das mães empreendedoras. Então, ao invés da gente pedir para as crianças brincarem mais para lá ou não fazerem barulho, a gente vai falar para vocês que se vocês escutarem crianças, elas estão aqui mesmo, elas vão continuar. É isso mesmo. Faz parte da realidade. É isso. Desculpa, lá, pode continuar. Mas eu acho que um ponto que pega, né, uma curiosidade. A gente vê que hoje em dia tem vários produtos, né, de plástico que você compra que vem lá, que é o BPA Free, né? Sim. Esses produtos são de fato seguros para você poder aquecer às vezes um alimento no micro-ondas? Eu sei que a preferência é pelo vidro, né?
Mas assim, eles são seguros para você congelar algum alimento? Eles são seguros para armazenar algum alimento? Ou também são contraindicados? Também são, porque a gente viu que não se usa o bisfenol A, mas tem outros tipos de bisfenol, bisfenol B. E o plástico, de uma forma geral, tem os fitalatos, que a gente estava até conversando antes de entrar, que é muito relatado também na pré-concepção, sabe? Então, é também um contaminante. Então, na dúvida, a gente não gasta mais com plástico, a gente troca pelo vidro. Até eu falo para as pacientes, guarda as vasilhas de vidro, usa as suas vasilhas de vidro e vamos... E de vidro dá para reaproveitar, inclusive. O que vem no vidro agora é o auge. Exatamente. E como que faz para congelar, por exemplo, a carne? Né? Então, a carne... O sorvete, você já falou que você troca e passa para um recipiente de vidro. O açaí, O açaí. Exatamente. Gente, nada de guardar potinho de sorvete em casa. Sorvete, manteiga, né? Nada disso. Tudo vai pro vidro. A recomendação realmente, Laís, é chegar em casa e trocar para embalagem de vidro. Não tem outro caminho, assim. A carne, eu já até tentei congelar a carne no Marinex, mas eu acho que fica meio esquisita. E nisso é estranho pra gente, até pra gente organizar o congelador. De início parece estranho, assim, parece que vai encher o congelador. Mas é tudo uma questão de costume mesmo, tá? Até mesmo embalagem, muita gente fala assim, Renata, mas a tampa é de plástico ou de silicone, né? Tipo, um dedinho ali abaixo. Só não entrar em contato, tá tudo bem. Exatamente. Entendi. E aí, essa é a realidade, a gente tem que diminuir. Por exemplo, Renata, você não muda agora, começa pelo que tá fácil. Começa pela embalagem que guarda comida, começa pelas pequenas mudanças do dia a dia, e aí você vai avançando e aperfeiçoando tudo que você precisa gente, acho que isso é um negócio importante também, né? Mais uma coisa importante, tudo vai no possível. Então começa trocando alguma coisa, porque senão a gente já fica assim, né? Nossa, é tudo plástico, então eu não consigo fazer nada, não vou fazer nada. Não é isso. Vai devagar, começa trocando. Então a carne tá mais difícil, a carne ainda não consegui mexer. Mas o que mais dá pra gente mexer? Então a cápsula, dá pra trocar o café, o café coado. A garrafinha de plástico, vamos trocar para uma de inox. Inclusive, muito melhor, né? Ela segura a temperatura. Fica sempre fresca a água. Tá nos lugares, tu não usa copo de plástico, evita o copo de plástico, né? Dentro do possível, por exemplo, silicone? O silicone, até o momento, nos parece seguro, Ai, né? que bom. Então a gente pode levar aquele copinho dobrado. Sim. O silicone, até o momento, realmente não tem nada que evidencie. Não tem evidência não tem ainda. Bisfenol A. Ok. Já é um bom começo. Outra dúvida. Não sei se tem... Não acha... Olha, gente, o barulho das crianças, vocês estão ouvindo? Ai, meu Deus. Eu não tô. Não, eu já distraí. Eu acho que já faz parte de mim barulho de criança. Eu já pois A minha dúvida, assim, quando você fala para fazer esse processo de desintoxicação, então pré-concepção, então a pessoa está começando a pensar nisso, está ouvindo esse podcast. Você, obviamente, olha, gente, a Renata atende aqui na Do Ventre, tá? Tem lá, @doventre, vocês podem seguir, tem o perfil dela também, ela vai deixar no final. Mas, além de passar com a nutricionista, buscar mais informações de fonte segura, você passa alguma coisa, trocar, então, a questão do plástico, a dica do bicarbonato, que eu achei, assim, sensacional. Tem mais alguma dica que você dê, assim, em larga escala, tipo aqui no podcast? Sim, demais. É importantíssimo a gente controlar o nível de estresse, tá? Não é uma falácia, não é assim, modismo. É uma realidade, o estresse é uma realidade na nossa vida moderna, de todo mundo. Sim. E você tá falando e eu fico aqui pensando, mas gente, como que a gente controla o nível de estresse hoje com a vida moderna, né? A gente precisa achar gatilhos pra gente ir soltando nossa panela de pressão. Porque já que é algo que a gente não consegue viver sem, se blindar, então a gente precisa buscar forma de canalizar o estresse. Assim, a gente tem um estresse atualmente, ele é contínuo na nossa vida, né? A gente não tem picos de estresse. Pico de estresse é algo resolutivo. A gente tem essa coisa do estresse continuado, que atrapalha na nossa alimentação, nas nossas relações, no nosso sono, na nossa fertilidade e tudo mais. Não, e a mulher principalmente, né? Porque é com a tripla jornada? A tripla jornada e pior, né?
A gente tem sempre aquela visão do, apareceu mais uma coisa aqui pra fazer, eu dou conta, daí que eu vou fazer também, né? Essa E a ideia gente de vai... multitask, né? Alguém contou pra gente que a gente dá conta de fazer sempre mais uma coisa. Pega mais quando uma vê, coisa você já pra tá fazer. sobrecarregado, a gente tá falando disso essa semana. Segunda-feira, quando a gente tava gravando outro episódio. Que a gente Hoje fica é quinta, sempre gente. nessa, sobrecarregada, fazendo um monte de coisa e daqui a pouco, quando apareceu isso aqui, eu dou Não, conta de pode fazer isso deixar aqui, que eu daqui eu já faço. faço. E aí, Daqui quando a pouco, gente quando vê... você não Você já respira tá no mais. seu limite. né? Na verdade, você já está caminhando muito acima do seu limite. Sim, exatamente. Exatamente. Então, o controle de estresse é muito macro, né? Pra gente realmente abordar todas as suas facetas. Mas vai desde a gente aprender a delegar, né? Sim, total. Mas, assim, a gente buscar realmente estratégias que ajudam a gente a canalizar o estresse. Por exemplo, eu consigo ficar muito, assim, me dar uma renovada, um momento de solitude. Tá. Eu amo, e olha que eu tenho 3 meninas, é difícil ficar só. Mas é sério, os momentos que eu fico em silêncio, isso me traz um renovo muito grande. Outras pessoas, ler um livro, assistir Gente, série. Pra mim, assistir série me ajuda, especialmente se for série que eu não tenho que pensar em nada. Mas a minha válvula de escape, e aí qualquer pessoa que tenha acessado talvez meu Instagram deve saber, é o polidense. Exato. Eu sou a pessoa que, especialmente, ou a lira, ou qualquer exercício que eu tenho que virar de ponta cabeça, que se eu pensar em outra coisa e esquecer o que eu tô fazendo, eu vou cair de cabeça no chão. Então, ali é onde eu canalizo absolutamente tudo. É tipo, pra mim, é uma meditação ativa. Exercício físico é uma meditação ativa pra mim. Exatamente. E é isso, E funciona esse muito. nosso autoconhecimento. Né? Eu ouvindo a Renata falar sobre solitude e tudo mais, né? Com filhos. Esses dias eu fui tomar banho, eu tirei uma foto, mandei pra minha mãe. Eu tava tomando banho, a minha filha sentada no vaso, olhando eu tomar banho. Eu tenho 5 gatos em casa. Tinha 4 gatos no banheiro olhando eu tomar banho e a minha filha. Eu falei, não, tô mandando uma foto, porque se eu contar que isso tá acontecendo, ninguém vai acreditar. Sim. É difícil, né, ler lá. Não Gente, tem. É, demais. Não, lá em casa eu tranco. Aí meu filho, mãe, mas isso é... Elas batem na porta. Num banho, me chamam no mínimo 5 vezes. Eu falo, é o meu momento. É o meu momento. Fala, pai. Fala, pai. Não, lá em casa já abrem a porta e quando eu olho já estão peladas. Eu falo, mas por que você tirou a roupa? Não, mãe, que eu vou tomar banho com você. Eu falo, mas você já tomou banho, criança. Mas eu quero entrar com você. A minha Gente, filha fala. Eu nossa, falo, Letícia, meu momento. Meu momento, dá licença. Mas ontem pra mim foi assim, eu cheguei em casa e já era tarde. E aí quando eu falei assim, elas estavam falando, eu preciso falar tal coisa, eu falei, eu vou primeiro tomar um banho e aí eu já volto pra gente conversar. Não, eu vou com você. Eu falei, não, hoje não. Hoje Eu vou ninguém vai trancar a comigo. porta. Eu preciso só voltar um pouquinho antes de te ouvir. Porque parece que começa a entrar, eu me sinto invadida. Eu também. A sensação é que não, gente, só um minuto, eu preciso só voltar um pouquinho. E aí a gente conversa. Eu sou assim, é muito personalidade. Eu sou muito assim. Eu falo pro meu esposo, vai dar uma volta. Sério, eu não preciso de mais nada, não preciso estar em nenhum lugar especial. Eu preciso só desse autorreflexão, né? Desse silêncio. É muito particular. Então, a gente saber o que realmente nos traz. Por exemplo, vindo pra cá, o cara falou, nossa, pra mim a válvula é o automobilismo. Eu vou lá e acelero e meto bronca e volto a outra pessoa. E assim, agora dentro disso é importante a gente entender também o nosso ritmo de vida em relação à melatonina, a hora que a gente vai dormir. Sim. Né? A gente realmente está tendo um sono reparador. Porque ninguém fica calmo com noites sucessivas mal dormidas, né? Sim. Né? E é uma realidade muitas vezes da mulher. E da parteira? Como é, gente? Mas depois a parteira vai lá, toma um banho sozinha, vai lá, né? Como é que é a lei que você falou? Faz um polidense. Eu preciso virar de ponta cabeça. O negócio é esse. Eu preciso pendurar, virar, inverter, sair assim. Pronto, agora eu consigo viver de novo. Não é verdade. E assim, a gente realmente trazer isso para um lado racional e não só um lado de reagir ao estresse. Trazer para um lado consciente e tentar realmente ter clareza do que você tem que fazer. Né? Isso vai desde... O exercício ajuda muito a liberação de muitos hormônios de bem-estar, de humor. E a gente, essa sensação, né, de autocuidado, de estar conectado conosco mesmo. Que a gente vê muito refletindo na alimentação também. Né? Quando a gente está comendo meio por compulsão, ou você percebe que você está comendo por ansiedade. E assim, nesses picos de estresse,
até a alimentação é complicada, né? Quando a gente está fazendo muita coisa, nossa, quantas vezes eu olho e falo, putz, hoje eu não consegui almoçar, não deu tempo. Né? E daí, mas você ficou sem... Ou eu fiquei sem comer, ou sei lá, eu comi um lanche, um pão com qualquer coisa ali, ou então tô olhando, putz, já é hora do café da tarde, e eu vou comer um pão agora, ao invés de ter almoçado. Nossa, a gente tava falando disso antes de começar a gravar, né? Pra mim, é outra coisa que eu já sei que é muito importante, é que eu tenha prazer no que eu estou comendo. Então, não adianta eu ficar saciada comendo um monte de coisa que não tá resolvendo, não tá trazendo essa sensação de bem-estar. Se eu comer bem, a vida é outra. Eu não vou precisar comer tantas vezes, o funcionamento é outro, é outra realidade. Se eu tiver... Então, eu tenho dois lados, né? É o prazer do que eu tô comendo, mas eu também tenho muitos problemas com a fome, né? Então, as pessoas que convivem muito comigo já olham pra mim e sabem, nossa, você tá com fome, né? Passou muito do seu horário de comer? Você só tá precisando comer uma... Nossa, eu fico insuportável. Você vira um monstrinho. Com fome. Eu também. Eu fome e com sono. Eu tenho um limiar grande, sabe? Então, assim, eu pulo fácil o almoço e vou parar no café da tarde. Não tem problema. Eu não sou aquela pessoa que precisa de várias coisas durante o dia. Mas a hora que eu ultrapasso muito aqueles limites, meu humor vai diminuindo, sabe? Porque entra no modo de sobrevivência. A gente tem a fome hedônica, que é a fome por prazer, e a fome fisiológica, que é quando a gente sente o estômago roncar, que já dá esse mal-estar, né? E então a gente tem que usar de estratégias que conciliem as duas, né? Sim. Que conciliem as duas. E a gente controlar a fome, eu falo que a fome é igual um cavalo, que você tem que estar com a rédea curta. Se você perder essa rédea, ela te engole, exatamente. Porque que delícia! Quando a gente está com muita fome, qualquer a gente não tem racionalidade para escolher o que E a é gente vai engraçado comer. que quando a gente está com fome, parece que quanto menos qualidade tem aquele alimento, mais saboroso ele é, né? Então, assim... Mas acho que é a primeira coisa que a gente bate o olho, né? A gente bateu o olho. Os estudos mostram isso, Laís, que a gente, quando nós estamos com um alto padrão de fome, a gente prefere alimentos ricos em gordura e açúcares. É a hora que quer comer um sanduíche, uma pizza, um negócio. Pra mim é muito fácil. Salada. Pra mim é muito fácil, assim, quando eu tô racionalizando, falar, não, eu tô com fome, nossa, eu vou sentar aqui, eu vou comer um arroz, um feijão, uma salada, um peixe, alguma coisa assim. Ótimo, né? Aquilo ali, até de pensar, aquilo me contenta, né? Mas quando eu ultrapasso aquele limiar da fome, eu já penso logo que eu quero um pãozinho com Nutella, que eu quero uma Coca-Cola. Desculpa, eu vou fazer um comentário, porque agora são 9h29 da noite. E o iFood ainda não patrocinou a gente. Eu não jantei, o iFood não patrocinou, o Rappi não patrocinou. Quando você falou de comida agora, eu senti até acionou assim, bum. De repente eu passei do ponto, eu tô com muita fome. Gente, pra não falar que eu sou uma pessoa ruim, hoje eu convidei tanto a Letícia quanto a Renata pra jantar. Ninguém quis ir jantar comigo. Não, mas eu dei janta pra minha filha. Eu e as meninas ao jantar. Mas eu dei janta pra minha filha antes de vir, gente. É isso. Mas, Renata, tem mais alguma dica que você queira fazer pra gente encerrar este episódio? Teremos outros. Mais alguma coisa que você queira comentar? Então vamos falar da alimentação. Conte. Né? A alimentação, ela precisa ser rica em antioxidantes, porque os radicais livres vão lesionando as células reprodutivas masculinas e femininas. Então, basicamente, precisa ser muito rica de verdade em frutas e vegetais. A gente tem muito estudo que mostra que, principalmente quem está com dificuldade, tá? Essa é para quem está com maior dificuldade de engravidar, uma dieta mais à base de uma alimentação do Mediterrâneo, rica em castanhas, azeite, cereais integrais, então bastante arroz integral, cereais de uma forma geral integral e muitas frutas e verduras. Não é também um clichê, é porque nós temos neles uma boa quantidade de vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina C, e elas flutuam na nossa corrente sanguínea e depois reduzem. O que foi absorvido naquele período foi, o que não foi já vai ser eliminado. Então a gente precisa enxergar isso ao longo do dia. Então, não é comer num momento do dia, é comer ao longo do dia. Entendi. Porque você come ali no café da manhã uma fruta, uma boa porção de frutas, com fibra, com sementes, né? Então, você disparou um bom padrão de antioxidantes. Quando elas começam a reduzir, você entra com a salada do almoço, subiu.
Quando eles começam a reduzir, você entra no lanche, quando começa a reduzir, você entra com jantar. Então, você mantém estável a boa dosagem de nutrientes protetores para a saúde reprodutiva. Inclusive o tomate, a gente até fala assim, coma um tomate por dia. Coma um tomate por dia, porque o licopeno, que é presente no tomate, é outro extremamente importante para a saúde, para a fertilidade masculina, então, demais. Então, coma um tomate por dia, de preferência orgânico, se for não, possível. coloca no bicarbonato, Coloca no gente. bicarbonato, porque a gente come a casca. Porque o tomate é um dos que mais tem agrotóxicos, né? Então, se a gente puder, tem a lista dos alimentos que tem mais e menos. Berinjela, Se a gente tomate. puder focar, né, nos orgânicos, só nesses, já é um super avanço. Então, é assim, é o possível dentro da nossa realidade. O que eu posso, o melhor que eu posso fazer por hoje, né? E em dias igual você comentou, né, lá, dia que não deu para almoçar, ou que não deu para parar para uma coisa ou para outra, fazer o melhor dentro daquela realidade e se programar para os outros dias ter mais facilidade para comer melhor. Então, eu falo que às vezes a gente come errado porque é o mais fácil. Mas é a gente tornar a alimentação saudável fácil, né? Então, mas prática. Sabe que, às vezes eu vejo que é a falta do hábito mesmo. O brasileiro não tem um hábito. Porque a gente fala assim, o que é mais fácil? Mas, gente, do mesmo jeito que às vezes, hoje não deu para almoçar, e você para no mercado e pega um pacote de batatinha. Sim. Dá muito bem para você pegar uma banana. Que você vai, né? Poxa, eu não vou ter nem o trabalho de ter que... vou lavar, vou pôr... Não, você descasca ali, você come uma mexerica, né? Você tem a oportunidade de fazer essas trocas, mas falta o hábito, né? De falar, não, eu vou fazer isso aqui, vou comer isso aqui até eu chegar em algum outro lugar onde eu vou poder fazer um prato ali, uma alimentação mais saudável. E a gente tem uma previsão, né? Cada um de acordo com a sua profissão, a gente tem uma previsibilidade de como que é a nossa rotina, né? Então, ter os alimentos já higienizados, sabe? A fruta já lavada, você só chegar a levar, tipo assim, eu não sei como vai ser o dia hoje, já leva de casa, uma boa dosagem, tem algumas opções congeladas, sabe? Compra, a gente não compra tanta coisa na rua, compra umas opções boas, saudáveis, né? Deixa no congelador, que a gente torna a comida saudável fast food, né? Lá em Goiânia, eu não sei aqui, eu não vejo muito, mas em Goiânia a gente tem demais pessoas vendendo frutas assim na rua, né? Você para no sinaleiro, vendendo banana, morango. Tem também, né? Não tanto, vejo mas muito. tem. Não muito, mas Em tem. Goiânia tem demais. Todas as frutas da estação você vê vendendo. Então, eu falo assim, às vezes você tá no sinaleiro, o cara vendendo banana, eu falo que é fast food maior que essa, né? Então, assim, a gente ter uma previsibilidade. Então, sempre carregar as castanhas, as frutas, um lanchinho. Gente, castanha é uma coisa que eu não tenho maturidade para comer. Come igual a pipoca. Eu tenho esse Não, problema você também. vai na nutricionista, gente, ela fala assim, olha, castanha, quando você vai comer, a porção é o que cabe na mão, né? Daí, então, seria uma mão fechada. Esta pessoa enfia a mão no saco e faz assim, ó. Então, tá caindo castanha aqui, eu tô tentando aparar com a outra mão, que é o que eu vou Eu comer. tenho a mesma questão. Especialmente a castanha de caju. Eu também, nossa. Não, a gente tem que deixar a porção certinha. Compra o saquinho, deixa só o saquinho. Você pega o saquinho e pronto. Porque senão a gente passa a mão, passa da linha mesmo. Passa da linha, sim. Mas é isso, sabia? Eu gosto sempre que salva, sério mesmo. Deixa a carne congelada, pronta, carne desfiada, frango desfiado, o tanto certo já. Vai sair, pega aquilo, coloca no pão, coloca em alguma coisa, fecha e leva, pega uma fruta e vida que segue. Porque se a gente não favorecer comer melhor, a gente sofre, até mesmo aumenta o nível de estresse, né? A má alimentação, inflamação do intestino, do cérebro. E daí você estava falando que outra coisa que beneficia também a fertilidade é o consumo de ômega 3. Demais. Certo? Vamos colocar lá, o brasileiro ele não é muito adepto ao peixe, né? Até mesmo pelo custo, né? Se bem que hoje em dia, gente, você sabe que eu andei fazendo essas contas, né? Porque perto da casa da minha mãe tem uma peixaria que tem boa procedência, né? Os peixes ali. Esses dias eu fui na peixaria, voltei pra minha mãe e falei, tá mais barato comer peixe do que comer carne. A carne tá super cara. A gente tá com os alimentos bem inflacionados, bem inflacionados. Bom, mas enfim, não é muito um hábito do brasileiro o consumo de peixe, acho né? que depende do lugar, né? Sim. Acho que a gente... É que assim, né? Em Vamos lá. algumas regiões isso acaba sendo mais fácil. Sim, regiões mais próximas, né? Sim. Mais litorâneas ou regiões mais próximas de rios de pesca, a gente tem um consumo melhor. Mas hoje, dentro até de uma realidade
alguns recortes sociais, né, que a gente tem aqui em São Paulo e tudo mais. Não faz parte tanto do hábito, o consumo do peixe ele fica aquém do que deveria ser o consumo ideal, né, quando a gente fala em ômega 3 ali. Eu também sei que essa suplementação, ela também tem que ter qualidade, se você for suplementar. Não né? adianta ser qualquer coisa. Exatamente, nem não é qualquer ômega que você compra na farmácia e tal. E às vezes, por via das dúvidas, acaba ficando tudo perdido. A gente nem suplementa e nem come o peixe. Aonde mais a gente pode ter ômega 3? Não, a principal fonte seriam realmente os peixes. Só que até os peixes, hoje em dia, um peixe para ser fonte de ômega, é verdade. Até um peixe tá Escuta difícil. só, porque o que chega muito para nós? Muito peixe de criadouro, né? Sim. Tipo salmão, né? Que Salmão, super tilápia. criadouro, sim. Exatamente. Então, o que acontece? O peixe, para ser rico em ômega 3, precisa ser um peixe de águas fundas e frias, águas profundas e frias. Esse é um peixe que tem uma boa quantidade de ômega 3. E não é a realidade do que chega na maioria das casas. Não, é porque ele é mais caro, né? É mais caro Mais e difícil menos acesso. acessível. Bem mais difícil. Então, e nós precisaríamos ter uma frequência maior do consumo de peixe ao longo da semana. Então, o peixe é bom por diversos outros motivos, assim como por ser uma fonte de ômega, mas não é uma fonte suficiente mais. Assim como, infelizmente, a gente tem o nosso solo pobre hoje, por conta do uso dos pesticidas, pobre, por exemplo, em minerais como magnésio, por exemplo. Então, é uma triste realidade, mas a gente precisa do suplemento do ômega 3. Nós não conseguimos, infelizmente, só através da alimentação. Mas isso vai para todos os estágios da vida, desde a criança, a mulher, a fertilidade, a gestação, enfim. Então, realmente, o ômega 3 ele é extremamente relatado para a melhora dos parâmetros da fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, e uma dose mais ou menos assim de 3 gramas, não é uma pequena dose. E essa questão, Laís, em relação ao tipo, né, onde encontrar, faz toda a diferença. Então, o critério que eu recomendo, compre ômega 3 que tenha selo de certificação internacional. Porque aí nós temos certeza do que está consumindo e os benefícios. Porque já foram feitos muitos estudos que nós vimos que o que ali era o óleo, não o ômega, sabe? Não realmente um óleo do peixe, Sim. como a gente espera. Então, eu já vi, inclusive, alguns que são vendidos como ômega 3, mas eles não vêm de origem animal. Né? Então, vem de origem vegetal, são mais pobres e não entregam aquilo que a gente realmente precisa. Então, você que está comprando, está tomando, está suplementando e não está resolvendo. Acho que essa dica da certificação é bem importante. Porque senão a gente não tem os benefícios que a gente espera, entende? Sim. Então, geralmente a gente compra melhores tipos de ômega 3 em lojas de suplementos nutricionais, não em farmácias comuns, tá? Não em rede de drogaria, então. Isso. Em loja de suplemento ou essas lojas de produtos naturais. Isso. Geralmente as melhores marcas vocês encontram ali. Farmácias comuns, dificilmente a gente encontra algum que seja realmente assim, seguro. Como é algo muito decisivo nos desfechos, sabe? Tanto na pré-concepção quanto na gestação, vale a pena a gente investir nisso. Não, é engraçado, né? Eu mesma, assim, eu sempre olhei, confesso, com um certo preconceito para essas as casas de suplemento, por exemplo, né? E sempre achei mais seguro que é vendido na farmácia, porque você olha e fala, tem uma regulação da Anvisa, tem tipo mais fiscalizado, uma fiscalização maior em cima disso do que numa loja de suplemento, né? Mas acho que tem que ter esse olhar da certificação, porque isso nas lojas de suplementos, se a gente for considerar em larga escala, provavelmente também vai ter de tudo. Não, mas o ômega 3, quem começar a pesquisar vai encontrar as principais marcas. Terminando esse podcast, eu vou encostar a Renata ali na parede e falar, Renata, vem aqui. Exatamente. Quero nomes. Exatamente. Eu tenho uma dúvida que não tem a ver com isso agora, gente, mas aquele momento que a gente faz a pergunta, tipo uma consulta, Vamos lá. não é sobre ômega 3, não é sobre alimentação, mas é que eu acabei a minha água aqui. E esses dias a minha filha mais velha me falou que ela viu que não adianta a gente tomar água de uma vez. Então, ela falou assim, não adianta
você tem que ficar realmente tomando água, o tanto que você tem que tomar ao longo do dia. Porque eu sou dessas que tem que bater a meta, né? Então é assim, de manhã, foi 1 litro, pronto, tô livre disso, mais um tanto, pronto, acabou, não preciso mais tomar água, não me dê mais água. Ela falou, não adianta você tomar água desse jeito. É verdade que não adianta tomar água desse jeito? Não adianta. Eu virei aqui e falei, lá, já acabei de Já novo. acabei. Não adianta. Ai, que Inclusive, bom. essa história de bater meta é uma das mais eficazes para, às vezes, você ter clareza da quantidade que você bebeu ao longo do dia. Eu preciso ter isso anotado, É. assim, são 2 garrafas, 2 copos grandes de 1 litro. Porque, Não assim, tem né? problema. Quando você falou sobre a dieta do Mediterrâneo, como que a gente absorve os nutrientes e tudo mais, você falou, os antioxidantes, então você consome, ele cai, você já está em contra-refeição. Isso. E daí a gente acaba levando essa analogia para a água, né? Será que eu tenho que tomar um pouco, até chegar na Então meta? pode Ou ter eu uma posso meta. chegar de manhã e falar assim, consigo tomar 1 litro de uma vez. Tomei, tô Consigo livre. agora, vai! A gente faz essa avaliação do dia. Tá. Isso vale também para alimentação. Às vezes, até mesmo as crianças, às vezes uma refeição não é tão legal, mas outra é melhor. E você, por isso que a necessidade nutricional, ela é de acordo com a ingestão diária. Isso vale também para a água, Tá. né? Para fibra, ingestão diária. Então, vai ter uma refeição que você come mais e outra que vai comer menos. Sim. Então, não faz diferença. Isso é muito do que é melhor para cada um, né? Do que é melhor para você, é melhor assim. E, por exemplo, gestante que está muito nauseada, não consegue virar uma copada, Não. Sim. né? Então, por exemplo, para ela é melhor pequenas quantidades, várias vezes ao dia, Ótimo, né? sim. Então, é muito particular. Ufa, Mais posso beber importante- aquele 1 litro de uma vez. Aham, pode. O mais vitória importante pessoal. de tudo é beber, Aham. né? Tá. É beber água, é beber A gente tá os indo dois bem. litros. Gente, antes de encerrar o podcast, porque a gente já falou um montão, vão ter outros episódios. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, mandem lá pra gente. Isso. Mas eu gostei muito da conversa, gostei mesmo. Eu amei. Ai, Achei eu queria maravilhosa. aproveitar aqui no podcast para pedir para vocês, depois você pode fazer uma listinha de alimentos bacanas para esses casais incluírem na dieta. Com muito É, prazer. a Isso gente aí. pode colocar Para a lá. gente poder montar um post e colocar informativo, né? Sim. E a gente precisa gravar o próximo para falar de quem vai fazer concepção assistida, né? Sim, seja sim. FII, seja Vai ser inseminação, demais, hein? porque não deu tempo. Tem bastante Vai. coisa. E pensando nisso, né? O que a gente sabe hoje, que a boa evidência que a gente tem em relação à saúde, não é a gente cuidar da saúde quando a gente já tem um problema diagnosticado. Sim. A ideia não é a gente ficar fazendo um monte de exame o tempo todo, ficar rastreando um monte de coisa o tempo todo. A ideia é que a gente tenha um cuidado diário e contínuo para Isso. todas as fases da vida. E aí é o que a gente chama de prevenção quaternária. É o auge do que a gente tem na construção da saúde. Então, a nutricionista, gente, ela é uma aliada muito potente nesse processo. Muito mesmo. Quando a gente fala de, ouve o podcast, vai atrás, vê o que dá para fazer, o que é possível, né? Renata, Sem Pequenas esse mudanças. e sem esse preconceito, né, que acho que tem profissionais e profissionais, mas a gente até comentou um pouquinho antes, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas já é nutricionista, eu tô fazendo tudo errado. Não, gente, é uma aliada no processo, Exato, não é alguém que exato. vai te detonar, te julgar e Pois te atrapalhar. Pois é, eu sinto muito, porque às vezes os próprios profissionais podem ter construído essa ideia, mas não é essa a verdade, entende? Porque o nosso papel é conduzir o caminho. Eu falo que muitas vezes o paciente chega com... O médico fala, tem que fazer isso, e a gente vai ensinar como fazer isso, essa é a verdade. Né? Diminui o sal, como que eu vou diminuir? E eu falo assim, o nutricionista é que segura na mão e vai assim, é por aqui, faz assim, falta isso aqui, falta isso aqui. E é assim, a jornada, a vida não é linear, a vida é igual ao batimento cardíaco, né? Então, a gente entendeu o nosso momento, entendeu quais são as nossas dificuldades, o nutricionista ajuda muito nisso. Eu falo que quando eu estava grávida, Letícia, eu queria sentar do lado de cá, só para eu falar a minha alimentação e alguém me dizer como fazer, sabe? Sim, Porque sim. é muito gostoso você se sentir amparada, sabendo o que fazer. Sim, Né? Faz toda a sim. diferença. É a rede de apoio profissional, né? É uma Exato. forma de rede de apoio. É uma forma de reduzir o estresse. Sim, é uma forma de reduzir o estresse. É. É uma forma de cuidado, sim. É a segurança. Com isso. Bom, certeza. Rê, quem não tiver disposta a esperar todos os outros episódios, né, e tiver com um pouquinho mais de pressa, quiser te encontrar, você faz as consultas presenciais aqui em Alphaville, em São Paulo, em Goiânia. E hoje também, com a possibilidade das consultas online, é possível atender o pessoal do Brasil inteiro. Então, eu Exato. queria que você falasse aonde essas pessoas podem te encontrar.
Sim, primeiramente, vamos estar juntos aqui na Do Ventre, porque o presencial, ele tem toda aquela conexão incrível, né? E todo mês nós estamos aqui juntos na Do Ventre, aqui em Alphaville. Agora eu atendo só aqui em Alfa, em São Paulo, lá. Eu tô tudo só aqui agora, e em Goiânia e online. Meu Instagram é @nutricionista.renatateixeira. Eu quero colocar vocês à disposição, me colocar à disposição. De verdade, tanto pelo Insta do Ventre quanto no meu, qualquer dúvida, né? Porque de verdade, acima de qualquer coisa, nós temos uma missão, né? Dentro desse período da vida. E o que eu puder ajudar, com certeza, contem comigo. Ai, muito obrigada. Foi Obrigada ótimo. pela conversa, adorei também. Eu amei. E até a próxima, gente. Vamos lá que a Letícia vai fazer a blogueira. Eu vou fazer a blogueira. Você. Eu tô ficando com fome. Vamos parar. A Letícia tá perdendo a cor, gente. Eu tô ficando preocupada. Já tô ficando bem impaciente. Gente, pra vocês encontrarem, então, é sempre no @calcinhaterapia_podcast. Isso. Esse é o Instagram, aquela questão de sempre. Mas também tem no YouTube e no Spotify, que é Calcinha Terapia Oficial. Isso. Essa mudança de nome, né, Júnior? Culpa do Júnior, que não gostou, essa mas não aí. dele. Mas vocês podem encontrar a gente também. A gente falou que ela atende na Do Ventre, né? @do Ventre. @do Ventre, certo? Tem mais alguma coisa? Não, tem mais alguma coisa do Vamos olhar Ventre. aqui. Tem um ponto. Ai, gente, olha lá, gente. O Instagram tá aqui. É tão automática. Calcinha Terapia do chega lá. ventre.oficial, gente. Tá aqui. Isso. Essa confusão de Instagram. Mas tá lá. Vocês vão colocar. A gente vai ter os episódios, vocês podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, relatos. O que vocês quiserem vocês compartilhar com a quiserem. gente aqui vai ser um isso. prazer. Muito certeza. obrigada, gente. Um Obrigada. beijo. Um beijo e até o Obrigada a próximo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calcinha terapia.